Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo dia da leitura da Bíblia de Vendas. A vaidade é importante para eles, embora signifique quase nada para você. Quando você experimenta algo em uma loja, você se olha no espelho e pensa sobre a sua aparência. Mas quando o associado chega perto e diz: "Ficou ótimo em você", imediatamente sua vaidade vem à tona e você tem de ter aquilo. O desejo de impressionar tem o mesmo peso que a vaidade. Imprecisamente conhecido como manter-se à altura dos Jones, ele também é expresso em alguma forma de "o meu é maior do que o seu" ou "o meu é melhor do que o seu". Eu geralmente acho que os Estados Unidos deveriam ser descritos como terra dos livres, lar dos bravos, e minha casa é maior do que a sua. A paz de espírito normalmente vem por saber que eles têm o que eles querem, embora possam não usá-lo no momento. Seguros são provavelmente o melhor exemplo disso. Os investimentos vêm logo a seguir. O resultado final é que quanto mais paz de espírito você conseguir proporcionar, maior a probabilidade de converter sua venda em compra para ele. O resultado desejado é um elemento crítico, talvez o elemento mais crítico em seus processos de tomada de decisões. O que eles acreditam que irá acontecer depois de eles assumirem a propriedade? Como eles produzirão? Como eles se beneficiarão? Como eles lucrarão? Eles estão certos de que atingirão seus objetivos? Eles estão confiantes de que você proporcionará o produto ou serviço que estão esperando? Observe bem. Se você chegar ao ponto onde precisa vender, não fale sobre as características e benefícios. Fale sobre os resultados. O risco não falado é quando eles hesitam em seguir adiante. Sempre que alguém me pergunta como criar urgência para o comprador, digo a ele ou ela para retirar o risco que o comprador percebeu, mas não está lhe contando. Esses fatores precisam ser explorados com perguntas que normalmente começam com porquê. Os motivos do porquê precisam ser descobertos para que você possa superar o risco. Por que eles comprarão? Por que eles não comprarão? Por que eles estão hesitantes? Por que eles não estão me contando tudo? Quanto mais porquês forem revelados, mais riscos você conseguirá remover e mais cedo chegará ao verdadeiro motivo. Tente encontrar meios gentis de perguntar por quê. Por exemplo, o que você faz com que você, em vez de por que você, ação? Pegue a lista que você acabou de ler e veja quantos desses itens podem estar relacionados a você e a sua situação de venda. Em seguida, coloque os melhores em ação, começando na sua próxima chamada telefônica ou visita. Veja quais motivos você consegue descobrir. Proficiência. No momento em que você descobrir o que acredita ser um motivo de compra, escreva-o em um arquivo chamado motivos. Depois de alguns meses, todos eles serão evidentes. Todos eles serão revelados. Haja sobre eles. Modifique suas apresentações de venda para incluir as razões de compra dos clientes. O domínio das razões de compra leva tempo e os motivos podem mudar com o mercado. Seu trabalho é conhecer todos eles e conhecer os riscos relacionados que os acompanham. O domínio dos motivos acontece quando você consegue identificar os riscos não falados e removê-los. A remoção de riscos não é apenas um domínio, é uma supremacia de vendas. 5. Pergunte.
Faça as perguntas erradas, obtenha as respostas erradas. Fato. Perguntas são o coração das vendas. Fato. Perguntas convertem o processo de vendas em um processo de compras. Fato. Perguntas revelam fatos e motivos para a compra. Fato. Grande parte do que é escrito sobre fazer perguntas está errado. E eu espero que seja isso que seu concorrente usa para aprender sobre questionamento. Desenvolva e pergunte coisas que façam com que o cliente potencial pense em si mesmo e as respostas em termos de você. Faça com que eles avaliem novas informações. Faça com que eles lhe deem a resposta na forma de informações sobre eles, em termos de como eles usam seu produto ou serviço, ou o que eles pensam sobre este. Suas perguntas revelarão o que eles consideram ser o valor e benefício de propriedade. Porém, as perguntas precisam ser inteligentes e elas devem ser diferentes daquelas feitas pelos seus concorrentes, ou você será desfavoravelmente comparado a eles. E pior ainda, seu cliente potencial ficará entediado e desprendido. Frequentemente, peça a opinião deles. Isso não apenas lhe proporciona ponto de vista do cliente potencial, o único que interessa, mas é também um excelente teste de fechamento de uma venda. E, por favor, nunca pergunte: o que é importante para você? Descubra o que é importante fazendo outras perguntas. Faça perguntas a si mesmo antes de fazê-las ao cliente potencial ou efetivo. Se você não souber a resposta, não faça a visita. O que causa impacto em seus negócios? Como eles se saíram no ano passado? Ou como eles estão se saindo agora? Como eles teriam mais lucro ou produziriam mais como resultado da compra e utilização do que você vende? Quais são os seus possíveis motivos para comprar? Com quem você está falando? Com aquele que toma decisões ou com aquele que precisa chamar o pai? Qual a urgência presente deles? Qual é a experiência deles? Já ouvi e li sobre gurus de vendas que lhe dizem o que não fazer, como, por exemplo, não trazer brochuras ou papo de venda para reuniões. Baboseira total. Eles estão lhe dizendo para não estar preparado para todas as eventualidades. Se você traz perguntas e ideias, poderá trazer também a pia da cozinha e ninguém se importará. Eu quero que seu cliente potencial fique impressionado e envolvido pelas suas perguntas. O resto virá por conta própria. Ação. Na sua próxima visita de vendas, leve 10 perguntas excelentes. Leve informações sobre o passado deles. Leve ideias valiosas com as quais você poderá lucrar. Faça isso. Faça perguntas, crie diálogos valiosos, envolva-os e o ganho final será seu. O pedido. E tudo começa com perguntas. Proficiência. O modo como você pergunta irá determinar o modo como você vende. Refine seus modos semanalmente até que seus poderes sejam evidenciados pelo aumento de suas vendas. Eu sempre identifiquei o domínio em fazer perguntas como sendo aquele em que o cliente potencial diz: excelente pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso antes. No decorrer do livro, falamos mais sobre fazer perguntas, mas eu queria que você soubesse como as perguntas são importantes para converter uma venda em compra. 6. Observe. Sua habilidade em observar tem de ser tão poderosa quanto sua habilidade em vender e sua habilidade em escutar. Metade das respostas está aí para serem vistas, se você estiver procurando. O princípio 12 no meu O livro vermelho de vendas é Fique antenado.
Ele fala sobre estar alerta e aberto o tempo todo, para que quando a oportunidade surgir, você possa se aproveitar dela. Fique antenado. Faz parte da sua habilidade de observar. Todo mundo, inclusive eu, já lhe disse que quando você entrar no escritório de alguém, procure por dicas, ideias ou partes para uma conversação. Troféus, quadros e diplomas estão lá para serem olhados. Também estão lá para que as pessoas pensem. O principal pensamento é: você consegue relacioná-los? Ou melhor dizendo, como você consegue relacioná-los? Se alguém tem um troféu que ganhou em um torneio de boliche e você não joga boliche, a melhor coisa a fazer é não comentar a respeito. Mas, se alguém tem uma réplica de uma Harley Davidson em sua mesa e você tem uma Harley Davidson ou é fã de Harleys, então é hora de conversar. Essas são observações óbvias e ações apropriadas. Algum tempo atrás, li um livro chamado Obvious Adam, The History of a Successful Businessman. Óbvio Adam, a história de um homem de negócios bem-sucedido. Ele foi reimpresso e consta na lista de leitura sugerida pelo Jeffrey na página do www.gitomer.com. É uma história sobre o poder de observação e reflexão posterior e sua associação ao sucesso pessoal e comercial. Talvez o seu sucesso. Leia-o e veja por si mesmo. Compre a versão original. Perdão. Observação leva ao entendimento, se você estiver prestando atenção. Pense na maneira como você observa as coisas agora. Você dá uma olhada rapidinha ou presta atenção? Você pensa sobre elas enquanto as olha? O que você observa cria pensamentos em você? O que você observa cria ideias para você? O que você observa te inspira? Se a resposta for sim para todos esses elementos, significa que você possui o poder de observação. Simplesmente ser um observador não lhe assegura poder algum. Poder está em olhar, pensar, gerar ideias e tomar medidas como resultado de suas observações. Observação também cria insights. Ela revela as coisas óbvias que talvez você deixe passar em algo ou em alguém. As boas novas são que a maioria das pessoas encontra-se em algum ponto entre não observador e distraído. Isso lhe dá uma vantagem imediata. Eu sempre me sinto bem quando consigo ver coisas que outras pessoas não veem, ou ver algo que desenvolve um novo pensamento. Ação. Carregue consigo um pequeno caderno para anotações e comece a escrever suas observações enquanto elas acontecem. Não apenas escreva o que você viu, escreva os pensamentos que lhe vieram à mente como resultado de o que você viu, sua reação e o que você viu, sua reação a o que você viu. E talvez as ideias que surgiram com o que você viu. Para tornar-se proficiente em observação, o hábito de escrever, pensar e gerar ideias deve ser consistente, diário, estar sempre alerta, sempre prestando atenção. Para ter o domínio da observação, é preciso prática diária e autodisciplina. Algumas vezes, num jantar, um amigo ou cliente me pergunta por que eu não estou bebendo. Eu respondo, porque sou um escritor e um pensador. É claro que de vez em quando tomo uma taça de vinho, mas não duas. Meu poder de observação seria arruinado, assim como minha habilidade em discernir o que vejo. Você precisa escolher entre ser um bebedor ou um pensador. Aqui está um exercício diferente. Compre os DVDs das aventuras de Sherlock Holmes
com todos os episódios e os personagens originais. Basil Rathbone e Nigel Bruce. Sherlock Holmes é a essência da observação e pensamento, conhecido como dedução. Brilhante, Holmes. Elementar, meu caro Watson. E o diálogo segue em frente. Assista a todos eles. São divertidos, informativos e instrutivos. Atreva-se, tenha o nervo de se arriscar. Nervo é geralmente traduzido como força, firmeza de atitude, vigor, energia, pulso. É uma palavra usada para admirar aquele que assume riscos ou é corajoso. Ele tem nervos, dizemos quando nos referimos à proeza ou conquista de uma pessoa de maneira positiva. Qual é seu fator de risco? Você está disposto a se arriscar em nome do sucesso? A palavra risco precisa ser precedida por palavras como tolerância ao ou disposto a assumir. A sua disposição para se arriscar e a sua tolerância pelo risco determinarão se você está disposto ou não a assumir o risco ou aceitar o risco. Seu risco pessoal talvez seja a compra de uma casa ou o investimento em ações. Seu risco em vendas poderá ser uma mensagem humorística no celular, um follow-up criativo, uma proposta fora do comum ou mesmo pedir uma venda quando você não tem certeza de qual será a resposta. Risco e vendas são sinônimos. A frase que uso com mais frequência é parecida a sem se arriscar, não há recompensas. Eu digo, sem se arriscar, não há nada. Digo isso porque ela oferece insights sobre o que todos os vendedores devem aceitar como base para a sua carreira em vendas. É um risco e você tem de estar disposto a assumir riscos para obter recompensas. Muitas vezes escutamos pessoas dizendo que elas não poderiam ou não conseguiriam entrar em vendas. O motivo é que elas não conseguem tolerar o risco envolvido, a incerteza, o desconhecido, ou talvez mais importante, elas não conseguem lidar com o desafio. Eu uso a palavra nervo porque ela define mais claramente o processo de risco para uma pessoa e de maneira positiva. Em uma única palavra, ela diz: vá em frente, espere. Aí temos três palavras. Mas você entendeu o que eu quis dizer. É como caminhar para a beirada de um trampolim, vendo a água 10 metros abaixo de você e não simplesmente ter a coragem de mergulhar, mas também ter o nervo de gritar para todos à sua volta. Gente, observem meu mergulho. É a primeira vez que pulo de um trampolim de 10 metros. Veja bem, se você estiver preparado para um trampolim de 5 metros, as chances de sair bem são grandes. Mas, de qualquer modo, todos irão aplaudir sua coragem, aplaudir seu nervo. Ação. Em vendas, todo dia é um dia de nervos. Seja nas chamadas telefônicas, em visitas face a face, na quebra das barreiras de vendas, em negociação de preços, em um follow-up ou em pedir a venda. É preciso ter coragem e aplicação todos os dias. Coragem e ação. Risco e o nervo de assumi-lo. Comece pequeno. Para se acostumar, assuma alguns riscos de baixo nível, algumas chamadas telefônicas. Não tente apenas passar pela secretária, mas tenha o nervo de chegar àquele que toma as decisões e peça uma venda. Tente fazer isso. Ótimas notícias. Sucesso gera sucesso. E a confiança para fazer mais, arrisque-se mais. Pedir a venda e fazê-la acontecer leva a mais pedidos de vendas. Mais notícias ótimas. Este livro está cheio de ideias e é preciso ter coragem para prová-las. Quanto mais você prová-las, mais sucesso terá. Realidade da proficiência.
Quando você fracassa algumas vezes ou é rejeitado algumas vezes, apela para seu caráter, suas reservas, sua resolução, seu nervo, para tentar novamente, com um pouco mais de inteligência, um pouco mais arduamente e ter sucesso. O único caminho para o domínio. Tente uma ideia, uma estratégia, uma ideia de vendas. Tente algo novo todos os dias. Atreva-se a ter sucesso. 8. Assuma. Saiba de quem é a culpa quando a venda não é feita. Se eles te rejeitam por causa do preço, de quem é a culpa? Se eles não retornam seus telefonemas, de quem é a culpa? Se eles decidem comprar do concorrente, de quem é a culpa? Sua. Você não conseguiu fazer com que o cliente potencial se curvasse para frente. Observação importante. Não se culpe. Assuma a responsabilidade por isso. Aprenda com isso e faça algo a respeito disso. É muito fácil espalhar a culpa. Difícil, às vezes impossível, é aceitar. Sempre que algo dá errado ou não sai do seu jeito no processo de vendas, a primeira coisa que você faz é dizer que a culpa é de outra pessoa. Eles não retornaram seu telefonema, eles não quiseram marcar uma hora com você, eles escolheram um preço mais baixo, eles escolheram um concorrente após terem lhe dito o que escolheriam. Sua empresa presta um serviço horrível. Alguém não fez o trabalho adequadamente. Você irá até mesmo culpar seu carro ou o tempo, caso se atrase para uma visita. Esses pequenos incidentes para tentar encontrar um culpado criam um padrão no processo de comunicação que não é apenas negativo, é destrutivo, autodestrutivo. Eu adoraria ter 5 centavos, até mesmo 1 centavo, para todos os vendedores que culpam algo ou alguém quando alguma coisa dá errado. Em vez de culpar, por que não? Por que você não tenta racionalizar e depois de racionalizar, tente escrever? Pense sobre o que poderia ter feito sobre a situação ou pessoa que você culpa. Você poderia ter evitado? Na próxima vez, conseguirá evitar? O que você poderia ter dito para que pudesse criar um resultado diferente? Pense novamente sobre o que você pode dizer agora sobre a situação ou pessoa que você culpa. Como você poderia construir a culpa em uma declaração de responsabilidade? Por exemplo, em vez de dizer, o cara não retornou meu telefonema, talvez você possa dizer, se eu tivesse deixado uma mensagem mais criativa, talvez o cara tivesse me ligado de volta. Ou, se minha mensagem tivesse valor e propósito, talvez o cara tivesse me ligado de volta. O inverso de jogar a culpa nos outros não é se culpar, é assumir responsabilidade pelo que aconteceu e tirar disso uma lição para que a culpa se torne responsabilidade, se torne uma ideia ou uma nova estratégia e, basicamente, torne-se uma venda. Culpa deve ocorrer apenas uma vez. Declarações como quase ninguém retorna meus telefonemas ou eu não consigo marcar nenhuma visita precisam ser reformuladas. Uma reformulação radical em vendas. As pessoas estão retornando as ligações. As pessoas estão agendando visitas. Elas não estão simplesmente retornando seus telefonemas ou agendando visitas com você. E isso não é apenas realidade, é oportunidade. Ação. Após converter a culpa em responsabilidade, pergunte a si mesmo: o que posso fazer para evitar que a situação ocorra em uma próxima vez? Isso exige uma sessão de ideias, uma sessão de criatividade, ou mesmo uma sessão de descobertas com clientes que retornam seus telefonemas ou agendam visitas com você, para descobrir por quê e para criar novas metodologias. Proficiência.
Use as ligações que você aprendeu com os clientes e use seus motivos, seus porquês, para desenvolver métodos e abordagens melhores. Domínio. Desenvolva reuniões regulares com os clientes. Reúna-os um a um ou entre si, especialmente se eles forem candidatos a fazer negócios entre si. E desenvolva diálogos de valor para garantir a lealdade deles e seu entendimento contínuo de por que eles te adoram. Nota pessoal. Eu prefiro usar a palavra metodologia ou estratégia em vez de ideia. Ideia é para o momento. Metodologia e estratégia são para longo prazo. Ideia parece manipulativo. Metodologia e estratégia são mais voltadas para o relacionamento. Em vendas, não há culpa. Há sim aceitação da responsabilidade e captação da oportunidade imediata e de longo prazo apresentada pela responsabilidade. Obrigada por mais um dia que você está aqui acompanhando essa leitura. Eu sou Vanessa Luz e se você gostou, inscreva-se nesse canal, deixe seu like e compartilhe com aquela pessoa, aquele amigo com o seu time de vendas, essa leitura que está só no início, mas já está cheia de exercícios, atividades para você se autodesenvolver. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura.